Olá, gente, bom domingo. Hoje, dia 31 de janeiro de 2021. A carta da semana que veio foi a carta da cegonha. E a cegonha, ela é uma carta que traz a energia das mudanças, dos imprevistos, dos acontecimentos imprevisíveis, súbitos. Essa carta, ela traz movimento de notícia, de acontecimento, de nascimento, de surgimento. Ela traz essa leveza, vamos dizer assim, para que as coisas aconteçam. É uma carta que depende muito, como eu já falo várias vezes, depende muito da carta que está vizinho, né, que está dos lados, para a gente ver que tipo de mudança seria se fosse dentro de um jogo. Mas como conselho, é como se o jogo mostrasse que no decorrer da semana, aproveite os movimentos, os acontecimentos, coisas que de repente você queria muito, mas nem está esperando mais, e de repente tem uma oportunidade, as coisas começam a acontecer, começam a entrar em movimento. E isso vai trazendo os retornos, o baralho fala. E esses retornos são as oportunidades que você vai fazer, que vai colocar na sua vida, de alguma forma, no trabalho, na relação, trazendo a movimentação de mudança que traz o lado positivo, né? Que traz a energia positiva, que traz a vibração do positivo. E é uma carta que ela representa, dentro de uma forma geral, como aconselhamento, é que você não duvide que as coisas possam se movimentar. Que você não veja certas coisas que você está esperando como algo fora da realidade. Porque como a semana ela traz essa movimentação imprevisível, então assim, não tem como se prever se essa mudança, a notícia, esse acontecimento é um movimento de forma universal, que isso possa beneficiar as pessoas, ou se vai ser de forma pessoal. Porém, é uma carta que traz esse movimento, então fique atento. Fique atento aos acontecimentos, aos movimentos e às oportunidades que vão surgir durante a semana, né? Não perda a oportunidade e não, como eu costumo dizer, não cochile, né? Quem cochila o cachimbo cai, como diz. Então, é uma semana que traz movimento, porque a cegonha, ela me passa isso, né? Ela me passa a energia desse movimento e ela responde também como sim, que se alguém estiver esperando, essa semana eu vou obter o êxito, obter as respostas, ela tem grande chance de fazer isso, porque a cegonha, ela de certa forma, ela traz uma mensagem, ela é o mensageiro, né? Aquela que, segundo a lenda, traz a criança, traz o movimento e sempre de uma forma positiva. Como a cegonha, ela traz essa vibração de movimento, eu diria que a semana seria muito positiva para tomar banho de cravo. Porque o cravo, ele traz o movimento necessário, a ação, os retornos, a entrada do dinheiro, a entrada das respostas, possibilidade de venda, de coisas que estão enganchadas, sair. Então, o cravo, ele além de atrair coisas boas, que traz o movimento de alguma forma material ou de acontecimentos de materialização, ele repele, o cheiro do cravo, ele repele as energias negativas, né? Então, assim, hoje é 31. 31 com 1, 32 com 5 vai dar 37, 3 e 7, 10, que vai dar 1. Então, quem tá entrando, quem faz aniversário hoje, quem tá entrando no ano da Rosa da Fortuna, no ano do Mago, é o que eu costumo sempre dizer. Primeiros 6 meses, quem tá no 10, a somatória do aniversário, junto com o ano do ano atual, no caso de 2021, a roda, ela deixa muito claro o fato de você, né, não fazer movimentos bruscos, não interferir em acontecimentos, não colocar o seu livre-arbítrio para mexer com muita coisa, porque isso pode gerar negatividade, porque a roda, ela traz a influência de que as coisas vão acontecer, os movimentos vão acontecer, situações, e você tem que estar ali na fé, no pensamento positivo, para que a roda suba você vá para o topo, você consiga vencer os obstáculos e estar lá em cima. Então, a influência do próprio destino. Se deixe levar, deixa a amarela levar, é mais ou menos isso. E quando você entrar no mago, aí sim você vai ser jogado
nas suas mãos aquilo que é seu por direito e aquilo que as oportunidades que você está querendo, que você está esperando, aí sim você começa, aí você tem toda a habilidade, o direito de pegar suas ferramentas e correr atrás de trabalhar em cima e usar toda a criatividade e usar toda a habilidade do mago, pela essa influência dentro da sua carta do ano, né? Outra coisa que eu quero dizer que aproveitando, eu vou colocar as apostilas, minhas apostilas, tem pessoas que perguntam, aí tem apostila nova, aí tem não, minhas apostilas, eu fiz uma reciclagem na do tarô, que agora ela tá com 140 páginas, por quê? Porque eu coloquei as duas, arcanos maiores e arcanos menores juntas, e dentro dessa apostila ela vai ter os arcanos maiores para a numerologia do ano, a carta que vai reger o ano. Então, a quem está estudando, quer ver o significado, do que cada carta significa dentro para cada pessoa que tá regendo, que está sendo regida pelaquela carta. Então, ela tá junto. Os métodos, são os métodos convencionais que eu coloquei lá. Até uma pessoa que sempre compra de mim essas apostilas, recentemente me perguntou se eu tinha apostila de métodos, né? Do tarô. Mais do tarô que ela perguntou. E eu achei interessante ver isso, ver as possibilidades de eu explicar alguns métodos e algumas formas de jogo, até diferenciado do que já tem nos livros, essas formas tradicionais, formas que até eu uso sempre, forma de você ler de forma geral. Eu achei interessante essa ideia, então vou pensar nisso. Vou elaborar uma metodologia, umas formas para fazer uma apostila de métodos, né? Tanto incluir na mesma apostila métodos de baralho cigano e métodos de baralho de tarô. O baralho comum é mais complicado para poder se explicar, porque é muito difícil você conseguir, porque tem a praticidade que eu já coloquei na apostila que eu tenho de baralho comum, que são apostilas de métodos, significados e associações. São métodos convencionais. Esses métodos que eu uso são métodos que estão vinculados à minha cigana. São métodos de você ver uma leitura geral, como se fosse uma mesa real do baralho comum. Então, assim, é por isso que é complicado porque é uma coisa que na hora tem aquela intuição, aquela associação, e aí fica complicado eu conseguir passar, porque é um método que ele não é um método convencional, ele é um método intuitivo, né? Por isso que é complicado para mim passar algumas coisas em relação ao baralho comum, porque é mais uma coisa do dom do que só de conhecimento. Mas os baralhos comum, os baralhos cigano e o tarô, eles sim, porque eles têm um estudo, eles têm teorias, você vai trabalhando na sua intuição e aí fica melhor para explicar, fica mais fácil para passar. Então, quem tiver interesse nas apostilas, tá? É direto comigo, né? Eu tô até vendo as possibilidades aí de colocar, fazer o site de novo, de venda, porque para mim é muito complicado, porque eu sou sozinha, para fazer 10 coisas ao mesmo tempo é complicado. Eu prefiro focar na consulta, para mim não ficar atropelada com muita coisa e acaba se cansando a mente e aí começa a dar pau, né, na cabeça, não dá certo. Então, e para agora eu continuo vendendo diretamente comigo pelo WhatsApp, quem tiver interesse, tá? É em PDF, eu mando via e-mail, você salva o arquivo, você pode ficar lendo no arquivo, pode imprimir, se achar melhor, mas ele tá lá, o arquivo original, ele fica salvo, para quem compra, né? Aí tem a dos banhos, a imagem de vela, tem a dos anjos, que são dessa parte de oração, de mais de ensinamento nesse sentido, e tem a da cartomancia, que é baralho comum, tarô, arcanos, 78 arcanos, que tá tudo numa só, e o tarô, arcanos maiores invertidos, que eu, modéstia à parte, acho muito interessante e gostei muito do conteúdo do que ela tem, né? Porque eu acho assim que quem tá estudando tarô é muito interessante saber o significado negativo dentro de um jogo em cada carta, o significado virado ou o significado negativo se ele tiver circulado por cartas ruins. Então você vai ter a intuição e a perceber, não ver, porque tem gente que lê o tarô só com significado positivo. Então, muitas vezes você enfeita muito pro lado bom e às vezes passa batido alguns pontos que não são tão bons assim, né? E a gente tem que ter essa habilidade. Com o passar do tempo, com o estudo, você vai tendo.
É óbvio, né? Ninguém é Deus, ninguém pode ser 100%. O pessoal tem essa ilusão de querer colocar na mão de um espiritualista, de um cartomante, essa exatidão que só Deus tem, né? Isso aí, eu não tenho essa pretensão de ser 100% certo. Eu posso errar sim, posso fazer uma interpretação errada sim, e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tento ser mais assertiva, ser mais responsável possível. Mas se acontecer, tem coisas que dependem do livre-arbítrio de outra pessoa. A pessoa vai decidir. Então, às vezes, naquele momento ali tá positivo, mas a pessoa pode virar a cabeça e não querer, e aí, né? Então, desses pequenos detalhes que você tem que ter a humildade de entender. Porque isso tem muita gente que sofre porque tem medo de errar. Então, é só um toque que eu tô dando para quem estuda, para quem gosta do oráculo, sabe? Não se preocupe. Procure ser mais responsável possível, mas não tenha medo de errar, não, porque ninguém é Deus, não. Ninguém é perfeito, né? A gente tá aqui na Terra porque a gente não é perfeito, né? Então, um médico erra, mata uma pessoa na cirurgia por um erro médico, avalia uma pessoa que vai lidar com uma percepção, né? Um dom perceptivo, que é uma coisa altamente oculta, que você não tem, como não é uma coisa que você está vendo na bola de cristal. Então você pode fazer uma análise, ter uma percepção, acertar na trave, não ser muito ali, mas ser. É aquele caminho. Então isso acontece, isso é normal. Então quem tiver interesse nas apostilas, gente, outra coisa, a apostila, ela está custando individualmente R$ 79,90. Eu fiz uma promoção, de R$ 79,90, ela vai dar o quê? R$ 160 duas. E eu tô colocando elas a 120 se comprar duas. Então, se você comprar duas de uma vez, você vai ter um desconto, né? Praticamente R$ 20 de uma, R$ 20 de outra. Então, que fica R$19,90 cada uma, né? O desconto. Então, comprando de duas em diante, eu já dou esse desconto, para quem tem interesse. Para quem vai comprar só de uma, ela continua sendo R$ 79,90, tá? E a única que eu não tô fazendo esse desconto é a do tarô 78 arcanos. Porque ela é, como ela tá duas em uma, ela continua o mesmo preço. Mas as outras, comprou de duas, tem esse desconto. E de repente eu posso até pensar e de repente dar o desconto também. Não para quem tá iniciando, para quem tá querendo, a gente conversa. Quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que sempre fica aqui na descrição do vídeo. Um abraço, gente, uma excelente semana. E até amanhã com a carta do dia.